A cada dia basta o seu próprio mal. Quero só descansar. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Que bom é podermos estarmos juntos mais um domingo para louvar e agradecer a Deus pela sua bondade e misericórdia em todo o tempo. Queria compartilhar com os irmãos hoje o texto está lá no livro de Atos, capítulo 6, versículo 8. Fala assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão era uma pessoa muito especial. E mesmo sendo especial, cheio de graça e poder, Estevão morre apedrejado. Eu não consigo sequer imaginar o que é uma morte por apedrejamento. É uma violência tão grande, tão brutal, que provavelmente foge à nossa capacidade de imaginação. E Estevão morre assim, apedrejado. E enquanto Estevão estava sendo apedrejado, no capítulo 7, no versículo 60, fala assim: Então, ajoelhou-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Ao ser apedrejado, Estevão pede perdão pelos que o apedrejam. A vida de Estevão é um testemunho do amor e da graça de Jesus Cristo. Estevão certamente entendeu a mensagem da cruz. Estevão certamente viveu a mensagem da cruz. Que essa mensagem da cruz radical, poderosa, para transformar o mundo e a humanidade, transforme as nossas vidas. Que todos os dias nós desejemos ser como Estevão. Que a gente tenha coragem de viver como Estevão. Que a gente tenha coragem de amar como Estevão, de perdoar como Estevão e de estarmos disponíveis à morte por apedrejamento, à morte de cruz, porque a palavra de Deus é loucura para aqueles que a ouvem, mas é poder de Deus para as nossas vidas. Por mais assustador que possa parecer, por mais estranho que possa parecer que o amor possa levar as pessoas à morte, essa é a história que a Bíblia nos conta. A história que Jesus nos traz é a história de pessoas que amaram, que se entregaram, que viveram pela graça e que foram incompreendidas no seu tempo, que foram apedrejadas, crucificadas, açoitadas, presas. Isso é terrível, mas essa é a mensagem que nós temos no Novo Testamento. Essa é a mensagem que Cristo nos traz. Que esse amor revolucionário, esse amor poderoso, esse amor transformador de Jesus, muitas vezes não é compreendido nos nossos tempos, na nossa sociedade. E é para esse amor que nós dedicamos as nossas vidas. Que as nossas vidas sejam esse amor andando pela terra. E assim o reino estará no nosso planeta. Que assim como a oração do Pai Nosso que nos diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Que nós sejamos os instrumentos para que o reino venha e para que esse reino reine nessa terra. Um reino de amor, um reino de misericórdia, um reino de graça, um reino de vida abundante, que todos possam viver do modo que são, em que todos possam ser acolhidos pelo amor de Jesus, pela misericórdia, pela graça e transformados pelo poder redentor de Jesus. Que as nossas orações sejam para que esse reino se faça presente em nossas vidas. Nesse momento nós vamos cantar, agradecer a Deus porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura por todo o tempo. Apesar das lutas, das provações, das tristezas, do momento triste que nós temos vivido como humanidade no planeta inteiro, o Senhor é conosco.
O sol nasce a todas as manhãs, as estrelas estão no céu, a lua continua lá, os rios continuam correndo para o mar, as montanhas estão espalhadas pelo planeta, as flores se abrem, as árvores renascem, as folhas novas vêm, o verão chegou, a terra continua girando em torno de si, em torno do sol, a vida continua chegando. Apesar de todo o caos que a humanidade está vivendo neste momento, a vida reina neste planeta. Então vamos agradecer, vamos derramar os nossos corações, nos derramarmos diante do Senhor, deixar o Espírito trabalhar em nossas vidas com estas músicas. Vamos cantar e nos alegrarmos no Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Amém? Então este é o momento de nós adorarmos a Deus, louvarmos a Deus através da música, que possamos então cantar a Deus com todo o nosso coração e que nosso louvor possa chegar até Ele, se assim for da vontade dEle. Amém? Então vamos começar esse momento cantando bem alegres e em alta voz. Cante aí com toda a sua alegria, com todo o seu ser, com todas as suas forças. Ao clamarmos a Deus, Ele ouvirá nossa oração e nos atenderá. Ao buscarmos a Deus, nosso coração de amor e paz repleto ficará. Cantai a Deus em alta voz, celebrai e adorai a Deus. De novo, ao clamarmos a Deus, Ele ouvirá nossa oração e nos atenderá. Ao louvarmos a Deus, nosso coração de amor e paz repleto ficará. Cantai a Deus em alta voz, celebrai e adorai a Deus. Perto está o Senhor, não nos deixará, e com seu amor sempre nos guardará. Adoramos a Deus que nos libertou, e com seu amor sempre nos guiará. Cantai a Deus em alta voz, celebrai e adorai a Deus, a Deus. Amém. Que tudo que nós estamos fazendo aqui, é exclusivamente para a honra e glória de Deus. Não fazemos nada aqui para o homem, e sim somente para a glória de Deus. E que nós possamos ter fé, ter fé em Jesus, e essa fé que nós temos, em especial de acreditar no Filho de Deus, e acreditar em Deus também, é uma fé que é Deus que nos dá. Então vamos, em forma de cântico, agradecer a Deus porque Ele nos dá fé, Ele nos dá tudo que nós precisamos. Mas principalmente um motivo para a gente
ter aqui como de existência aqui na Terra, né? Uma razão para a nossa vida, um sentido para a nossa vida, que é a fé nele mesmo. Então que possamos cantar isso e sempre lembrar disso, amém? Esta é minha fé, creio no que não se pode ver. Esta é minha fé, as montanhas podem se mover. Esta é minha fé, ver o paralítico correr. Esta é minha fé, nada é impossível ao que crê. Em um túmulo sem vida, a morte recuou, e os lábios de um mudo proclamaram o amor. Ordenar o sol que pare e o sol obedecer. Esta é minha fé, nada é impossível ao que crê. Esta é minha fé, creio no que não se pode ver. Esta é minha fé, as montanhas podem se mover. Esta é minha fé, ver o paralítico correr. Esta é minha fé, nada é impossível ao que crê. Em um túmulo sem vida, a morte recuou, e os lábios de um mudo proclamaram o amor. Ordenar o sol que pare e o sol obedecer. Esta é minha fé, nada é impossível ao que crê. Esta é minha fé, nada é impossível ao que crê. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê sempre mais fé para prosseguirmos em frente, principalmente nesse tempo agora que nós estamos passando especificamente, né? Onde nós podemos ver alguns irmãos perdendo a fé, outros não, uns desanimados, outros ainda, né, em fervente fé, em oração, mas que possamos pedir a Deus por nós e por cada um dos nossos irmãos, independente da situação que tiver. E que possamos pedir a Deus fé para nós e fé também para o nosso próximo. Amém? E esse Deus, ele pode fazer isso, né, se for da vontade dele, porque não há ninguém como ele, não há nenhum Deus como ele. E por isso nós o adoramos, exaltamos e temos a certeza, né, temos a fé que ele mesmo nos dá para poder afirmar isso para todo mundo. E que possamos sempre continuar nesse ritmo, nesse pensamento, todos, né, com um único objetivo, que é mostrar para o mundo o amor de Deus, né, a soberania de Deus, mostrar o que Deus quer que nós mostremos também. Amém? Que possamos orar e pedir a Deus por isso, para que nós possamos servir de instrumento, né, para esse objetivo nosso aqui. Então, feche seus olhos agora, se você quiser, e faça dessa música uma oração. Amém? Tens um nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás.
sempre. E diante de tua glória tudo se dobrará, porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reina. A minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado. Tens um nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás. Teu domínio é para sempre. E diante de tua glória tudo se dobrará, porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. A minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado, exaltado. És adorado, exaltado. Amém. É bom louvarmos juntos, né, irmãos? Muito gostoso. Nós nos alegramos, nós reconhecemos que Deus é Deus, que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é conosco, que somos gratos por tudo que Ele é e Ele faz em nossa vida. Mas nós temos alguns pedidos essa semana. A Covid, infelizmente, está assolando a nossa cidade, o nosso país. E eu quero pedir especial pelo casal, irmã Luziana e irmão Geraldo, que estão enfermos nesse momento. Que Deus traga livramento, que Deus os conforte, em especial pelos seus filhos, que vivem esse momento de aflição, de tristeza e de muito trabalho para cuidar deles. Que Deus dê a eles sabedoria, que Deus mostre a eles o que eles precisam fazer, os fortaleça, que eles possam ser acolhidos nesse momento também com suas necessidades. E por todas as famílias que têm sofrido com essa enfermidade no nosso planeta. Nós sabemos que são milhões de pessoas que já foram infectadas, milhões de pessoas perderam suas vidas. Só no nosso país são mais de 200 mil pessoas que morreram em decorrência dessa doença. E a gente quer clamar para que Deus haja, tenha misericórdia. Somos gratos também pela ciência. Deus agiu tremendamente, ajudando a ciência, né? Esclarecendo, mostrando uma vacina, ajudando que essa vacina ficasse pronta, sendo aprovada em tempo recorde. Chegou já na nossa cidade para os profissionais da saúde, em breve chegará para as pessoas mais debilitadas, com comorbidades, para as pessoas mais idosas. E eu creio que a gente vai conseguir sair dessa pandemia, né? Muito provavelmente a solução
é única possível nesse momento, a solução que nós temos nesse momento é a vacina, e que Deus possa ajudar na logística, abençoar os nossos políticos para que essa distribuição seja a mais rápida possível. Nós já estamos angustiados, esse distanciamento ele promove muitos casos de depressão entre nós. Então que Deus tenha misericórdia, que Ele seja o nosso consolador como tem sido. A saudade vai aumentando cada vez mais, já se aproxima de um ano de distanciamento social. Muitas pessoas nós não abraçamos há quase um ano. Então que o Senhor tenha misericórdia desse momento, que Ele cuide de nós, que Ele nos abençoe e nos fortaleça. Nós sabemos que está chegando o final, mas o final não chegou. Então nós não podemos nos entregar nesse momento, nós não podemos afrouxar, nós não podemos arredar como bom mineiro. Nós temos que ser firmes agora, nos mantermos distantes uns dos outros, usar a máscara, usar o álcool, manter a higiene da melhor forma possível. Então vamos nos manter firmes, está chegando o fim. Manter as nossas esperanças que está chegando o fim dessa tribulação, dessa tormenta. E em breve nós vamos lembrar disso como um grãozinho de arroz que passou na nossa história. Não vai nos deixar marcas tão profundas, eu espero. Apesar de já ter uma cicatriz imensa, que são milhares e milhares de brasileiros que faleceram em decorrência dessa doença. Mas o Senhor é conosco e Ele nos fortalece. Então vamos orar. Senhor, muito obrigada pelo Teu imenso e poderoso amor, ó Pai. Nós clamamos a Ti por cura, ó Deus amado. Clamamos em especial pelo irmão Geraldo, pela irmã Luziana. Que o Senhor os visite, ó Deus amado. Que o Senhor os livre, ó Deus amado, de toda enfermidade, ó Deus amado. Cuide deles. Te agradecemos pela equipe médica de enfermagem que tem cuidado deles ali, por cada trabalhador ali do hospital, ó Deus amado. Abençoe a cada um, fortaleça a cada um. Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu poderoso amor por nós, porque a Tua bondade dura de eternidade a eternidade, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é justo e poderoso, porque o Senhor cuida de nós, ó Pai. Clamamos a Ti pela nossa nação. Tenha misericórdia do nosso país, ó Pai querido. Toque os nossos governantes, ó Deus amado, que eles possam agir em benefício do povo e não em benefício de si mesmos, ó Deus amado. Que eles possam agir, ó Pai, para proteger as pessoas, para garantir vida e saúde a cada um dos brasileiros. Que eles possam fazer um planejamento, ó Deus, que traga vida à nossa nação e não a morte. Que esse genocídio seja cessado, ó Deus amado, e que essa doença possa ser eliminada do nosso meio. Nós te agradecemos pelo Teu poder e pela Tua bondade, no nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém, irmãos. Nós agora vamos ouvir a palavra com o pastor Ozenildo. Nós já tivemos a oportunidade de louvar a Deus através dos cânticos, e por estes louvores a gente abre o nosso coração para Deus, e isso é maravilhoso. Todas as vezes que nós nos reunimos, tanto presencialmente quanto virtualmente, como aqui estamos, há sempre um privilégio de nossa parte em saber que não estamos sós no mundo, e que Deus, aquele a quem nós cultuamos, está sempre atento àquilo que nós vivenciamos e experimentamos. Sejam momentos de alegria, sejam momentos de desafios. É assim, Deus é aquele que vai conosco no meio da tempestade, mas também caminha quando nós estamos na bonança. E o texto que eu trago hoje para nossa meditação, ele se encontra no Evangelho de Lucas, e eu quero convidá-lo a ler comigo Lucas capítulo 8, dos versos
43 ao 56. Lucas 8, do 43 ao 50, melhor dizendo, Lucas 8, do 40 ao 56. Vamos ler juntos esse texto da Palavra de Deus. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam, e certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Deus abençoe essa palavra aos nossos corações. Antes de nós entrarmos na meditação específica desse texto, gostaria que você, papai e mamãe, que estivessem aí com seus filhos, que você agora aproximasse deles, e nós vamos fazer uma oração específica pelas crianças. Então queria que você, papai e mamãe, que está aí pertinho, né, ou dos seus filhos, ou que os filhos estejam um pouquinho mais para o outro lado da sala, chame eles aí pertinho e a gente vai fazer uma oração específica. Vamos orar? Deu para chamar todo mundo? Então vamos orar agora. Senhor, nós invocamos Tua bênção sobre a vida dessas crianças, sobre a vida destes pequeninos, que o Senhor os ama, que o Senhor os quer bem. E nós, como Igreja do Senhor nesta hora, abençoamos a cada um deles
e invocamos a bênção do Senhor sobre todos. Pedimos que em nome de Jesus, a tua mão poderosa esteja guardando, protegendo as nossas crianças e que elas cresçam com sabedoria, em graça, diante do Senhor e diante dos homens. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe nossas crianças. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele relata duas histórias dentro de uma mesma história. Melhor dizendo, ele relata duas histórias com as quais Jesus vai defrontar. E essas duas histórias estão dentro de um mesmo relato. O primeiro deles é o seguinte: Jesus, depois dele ter ido lá na terra dos Gesarenos, lembra daquele episódio que Jesus passou pelo mar e ele foi para o outro lado, né? E naquele momento que ele estava no mar, teve uma grande tempestade. E chegando lá na outra terra, ele libertou um homem que era possesso, né, de espíritos. E depois ele volta, ele é expulso de lá, porque o pessoal não quis aceitar Jesus naquela terra. E aí ele volta de novo, e quando ele chega de novo, do lado de cá do mar, diz o texto aqui que algumas pessoas, na verdade a multidão já estava esperando ele, esperando com alegria. Aqui nós temos uma questão muito interessante, né? A visitação de Jesus, ou a presença de Jesus, ela causa naqueles que estão ávidos por essa presença um senso de alegria. Jesus, pela sua manifestação, aliás, quando o anjo anuncia a Maria o nascimento de Jesus, ele fala o seguinte: eu vos trago boas novas de grande alegria. A presença de Jesus, pelo poder e pelo que ele representa e pelo que ele veio trazer, é justamente trazer a alegria para todos os homens. Jesus, então, é aquele que visita a humanidade, a nossa humanidade, na intenção de fazer com que a gente seja o tempo todo liberto de nós mesmos para sermos aquilo e aquele que Deus deseja que nós sejamos. E aqui diz que a multidão já estava aguardando Jesus vir do barco, né, do outro lado do mar, e quando ele chegou, a multidão já estava com alegria. Queria então já te convidar neste momento para você abrir o seu coração para receber a presença de Jesus por meio da palavra, e receba isso com alegria no seu coração. Receba isso com expectativa, porque Deus sempre fala conosco. E a primeira história diz assim: Jesus tinha acabado de chegar desse trajeto que ele fez, e a multidão estava ali recebendo ele com alegria e procura Jesus. Uma pessoa vai procurar Jesus, o nome dele era Jairo. Esse Jairo, ele era um dos chefes da sinagoga. A sinagoga era aquele espaço que os judeus tinham de estudo da palavra, de instrução, de preparação para estudar a palavra de Deus e preparação para a vida, de preparação de lideranças. Então a sinagoga era esse espaço de estudo. E o Jairo era um líder dessa sinagoga. E aí a filha desse Jairo, uma menina que tinha 12 anos, ela se encontrava numa situação em que já estava à beira da morte, estava muito doente. Uma criança, uma menina de 12 anos, muito doente, à beira da morte. Então, Jairo reconhecia o poder de Jesus Cristo. Ele então, mesmo no meio dessa multidão, ele vai então até Jesus e ele tem uma atitude muito interessante, porque ele se prostra diante de Jesus e fala: olha, minha filha está doente e eu te peço que você vá, Jesus, até a minha casa. Ela está doente e precisa de ser restaurada, de ser recomposta. E aí, no meio daquele pedido de Jairo, ajoelhado no meio da multidão ali, fazendo esse pedido a Jesus, Jesus se comove. Jesus se comove e ele atende, e ele visita, sim, quem se coloca de joelhos diante dele.
esse colocar-se de joelho aqui, ele é muito simbólico, que é uma atitude de reconhecimento de que às vezes a gente já tentou todas as alternativas na vida, já tentou todas as soluções na vida, e às vezes o único caminho que a gente tem é reconhecer que Deus é por nós. E esse chefe aqui da sinagoga, esse Jairo, ele então certamente, mesmo sendo uma pessoa religiosa, uma pessoa de fé, ele então procura Jesus e fala: olha, eu não tenho mais alternativas, a minha filha de 12 anos já está por perder a vida por conta de uma enfermidade. Jesus se comove com a atitude dele e ele então começa a se dirigir para a casa de Jairo. E nesse movimento todo do que está acontecendo aí, Jesus com essa multidão indo até a casa de Jairo, no meio dessa multidão tem uma pessoa, agora já uma mulher, uma senhora que sofria muito tempo já por um fluxo de sangue que não se estancava. Ela tinha uma hemorragia e esse sangue vai soltando o tempo todo, e ela, pelo visto, era uma pessoa de posse, porque ela já tinha procurado todos os recursos da medicina e gastou inclusive todas as suas economias e o seu dinheiro procurando algum tipo de solução, algum tipo de alternativa, mas aí ela não conseguiu. E também, curiosamente, a filha de Jairo tinha 12 anos e essa mulher vivia 12 anos sofrendo desse mal, dessa hemorragia que nunca se estancava. E então Jesus vai até ela, aliás, ela vai até Jesus, e sem que Jesus percebesse, no meio da multidão, imagino que é uma pessoa que rompeu muitas barreiras, né? Primeiro porque no tempo de Jesus, a figura da mulher, e até nos dias de hoje, ainda tem muito preconceito com relação à mulher no espaço público. E essa mulher, então, ela rompe essa barreira cultural, porque ela vai no meio daquela multidão ali procurar solução para os seus problemas pessoais. Ela é uma mulher de iniciativa, alguém que não se dobra diante de preconceitos ou qualquer coisa que a sociedade queira colocar. Ela se levanta e ela vai atrás da solução de um problema que estava diante dela. E ela tinha esse impedimento social, mas ela tinha também um impedimento socioeconômico, porque certamente, por ela ter um poder aquisitivo, as pessoas que acompanhavam Jesus nem sempre eram pessoas que tinham posses. Jesus, as pessoas que estavam com ele eram pessoas de condições econômicas muito baixas e pessoas pobres. E se ela tinha essa condição econômica um pouco mais forte, ela também rompeu com esse obstáculo. Ela vai até Jesus e ela vai tentar uma solução. Diz o texto então que essa mulher, por não conseguir, porque a multidão, né, apertava demais a Jesus e era muita gente, ela então toma uma iniciativa, ela toca nas vestes de Jesus. E naquele momento que acontece esse toque, ela é restaurada daquilo que ela vivia, daquilo que acometia ela. Essa mulher então ela tem um problema solucionado. E o curioso é que Jesus percebeu, porque Jesus sabe quando nós vamos com coração reverente, quando a nossa busca é uma busca sincera, quando o nosso ser se lança nas verdades e na fé de quem Jesus é e do que ele representa. Essa sinceridade ela é percebida não só por Jesus, ela é percebida por muita gente. Mas Jesus, ao referir-se a esse fato, ele diz: alguém me tocou. E aí os discípulos, aqueles que estavam do lado dele, começam a dizer: ô mestre, espera aí, o senhor deve estar confundindo, porque no meio dessa multidão aqui, o pessoal vai te apertando aí, então, claro, né, é possível que alguém apertou o senhor aí num certo momento na multidão e o senhor está confundindo. Jesus fala: não, alguém me tocou, e
e eu senti que saiu virtude, que saiu poder de mim. Essa fala de Jesus, eu senti que de mim saiu virtude, é um reconhecimento de que Jesus se conecta com aqueles que querem se conectar com Ele. O poder vivificador, o poder restaurador de Jesus, ele se conecta com quem, ou com aquele, ou com aquela que esteja disposto a experimentar e a viver essa experiência do lado de Jesus. É mais do que uma narrativa, é uma experiência de vida. Então Jesus fala, de mim saiu virtude. Ele está dizendo, eu me comuniquei com o meu poder restaurador, eu agi diante e para com essa pessoa que me tocou. E depois de fazer algumas perguntas, os seus discípulos ali, sem saber muito o que estava acontecendo, essa mulher, trêmula, com medo, ela vai se identificar. Trêmula e com medo porque pelos fatos que eu já mencionei. Numa sociedade onde a mulher não sofria de muitos preconceitos, seria um problema para ela fazer isso, tocar num homem publicamente, né? E ela então vai até Jesus e fala assim, olha Senhor, fui eu que toquei em ti. E ele olha para aquela mulher com alegria no coração e fala para ela, pois então, a sua fé te salvou, vai em paz, segue o seu caminho. Então vocês estão percebendo aqui, Jesus foi chamado por Jairo para ir na casa dele. E ele começa a dirigir para a casa de Jairo e ele encontra no meio do caminho uma mulher que está sofrendo. E agora, quando ele termina de pronunciar essa palavra para essa mulher que foi liberta, vem algumas pessoas da casa de Jairo e encontra ele no meio do caminho. E aí essas pessoas dizem para ele e dão para ele uma notícia, olha, não precisa mais que o Senhor vá, eles falando para Jesus, né? Não precisa mais que o Senhor vá, porque a filha de Jairo já morreu. Ela não mais está viva. E Jesus fala, olha, vocês fiquem calmos porque ela está dormindo. E eles ficaram assim, meio que debochados, né, dessa fala de Jesus, porque certamente não tinham experimentado de perto esse poder que sai, que emerge da vida da pessoa de Jesus, essa luz que brota de Jesus. Eles ficaram tanto quanto debochados. E aí Jesus vai e chega na casa do Jairo. Lá está a filha dele, morta. E aquele monte de gente pranteando, chorando pela vida dela. E Jesus, novamente, ele diz, olha, ela não está morta, ela dorme. E eles então debocham de Jesus, riem dele. E ele então chama três seus discípulos somente, Pedro, Tiago e João, e eles então vão com ele para o quarto onde estava a moça. E os pais da menina também, né? Isso aqui é muito interessante porque quando alguns problemas vão ser resolvidos, a gente às vezes tem que procurar privacidade. Tem muita gente quando tem um problema sai contando para o mundo inteiro. Até na boa intenção de receber a ajuda das pessoas. E sai divulgando para todo mundo que tem um problema. Mas nem todas as pessoas estão maduras para receber uma informação ou para dar um conselho. Então, em certas situações de cura e de libertação, a gente precisa fazê-las no privativo. A gente precisa ter privacidade para ajudar as outras pessoas. Jesus então chama ali Pedro, Tiago e João e os pais da moça, da menina, e ele então diz para ela, levanta-te. Talita cumi, levanta-te, menina, levanta-te. E ela foi restabelecida, ela foi ressurreta, e naquele momento ele pediu comida e deu a ela de comer. Isso é uma prova de que Jesus restaura a vida das pessoas. Duas histórias dentro de um mesmo relato, e a gente poderia perguntar o que essa
esses dois textos comunicam para a gente como verdade de Deus nos dias de hoje. Nós poderíamos pensar o seguinte: os seres humanos, nós seres humanos, nós temos dilemas, problemas, enfrentamos as mais desafiadoras dificuldades na nossa caminhada. E problemas chegam não somente a pessoas pobres, as pessoas que têm posses também, elas têm os seus dilemas, as suas dificuldades. Isso mostra que a dor, a enfermidade e até a morte, ela nos iguala a todos. Pessoas podem viver uma vida de arrogância, de desprezo, de desdém para com o próximo, mas elas perceberão no fim da sua existência que todos têm o mesmo destino, né? Todos somos limitados pela dor, pela angústia e pelos problemas que chegam até nós. E no caso do relato mencionado aqui pelo evangelista Lucas, nós temos duas situações. A primeira da menina. É uma menina jovem, 12 anos, e ela foi cerceada. Ela teve o futuro dessa menina, ele foi reduzido, ele foi sugado, ele foi tirado por causa de uma enfermidade. Então nós já temos aqui uma primeira situação, que é a situação que conecta com todos nós, seres humanos. Às vezes nós somos surpreendidos na vida por um futuro ser roubado de nós, a esperança ser tirada de nós. A doença da menina e a morte dela, consequentemente, representa esse quadro humano de, às vezes, não darmos conta de situações que tiram de nós o futuro, a esperança, a expectativa, né? Essa menina certamente era alguém que prometia muito, talvez pelo talento, talvez pela sua por ser uma pessoa muito inteligente, e certamente era alguém que trazia uma alegria muito grande para o coração do pai, o seu Jairo, e ele certamente tinha no seu coração esse corte que estava acontecendo, ou seja, o futuro e as expectativas que ele tinha estavam sendo agora indo rio abaixo, descendo água abaixo, porque a sua filha já estava numa situação de morte. É assim que muitas pessoas se encontram nos dias de hoje. Muitas pessoas vivem frustrações, dificuldades, e muita gente teve o seu coração cerceado, talvez na infância, talvez na meia-idade, mas o fato é que muita gente vive uma frustração porque tinha muitas expectativas talvez num trabalho, expectativas talvez em ter uma família feliz, expectativas de ter a formação dos sonhos, o emprego dos sonhos, expectativas por ter passado, desejariam ter passado em um concurso público, expectativas por ter vivido um tipo de enfermidade que não conseguiu superar, expectativas relacionadas à vida de um familiar. Muita gente vive expectativas de futuro e que muitas vezes essas expectativas são roubadas de nós e deixam marcas. Todas as vezes que a nossa sede de futuro, as nossas expectativas são lançadas no futuro e elas são cortadas abruptamente, isso deixa o nosso coração machucado e a gente fica com sequelas disso aí ao longo da nossa trajetória. Então a filha de Jairo, essa menina de 12 anos, mostra que muitos sonhos são arrancados de nós de forma precoce. Muitas esperanças e muitas expectativas são arrancadas de nós de forma precoce. Essa é a representação da filha de Jairo. Então, aqui nós temos o futuro que vai sendo sugado. O
futuro sendo roubado através dessa doença e dessa enfermidade. Na outra cena nós temos a mulher, que na verdade já é uma pessoa vivida, mas que nessa sua vida ela tem arrastando por 12 anos uma enfermidade. Então, se na filha de Jairo nós temos o futuro sendo roubado, sendo sugado, sendo cortado, né? Nessa mulher com essa hemorragia, nós temos ali o presente. Ela está deixando de viver o presente porque algo está roubando, está furtando a alegria dela de viver. No caso ali era a enfermidade. Mas podem ser, na vida de muitas pessoas, situações muito diferentes e que também roubam a alegria do presente. Se no caso dessa mulher era uma enfermidade, a hemorragia, que estava roubando ela da alegria de viver o presente, muitas pessoas hoje também da mesma forma ou de forma diferente estão deixando de experimentar o presente por conta de uma série de questões que vai roubando a alegria. Tem gente que perdeu a alegria de sonhar. Tem gente que perdeu a alegria de experimentar coisas novas de Deus. Tem gente que parou no tempo e ao parar no tempo desacreditou que a vida pode ser diferente. Tem gente que perdeu a esperança até de que Deus pode restaurar todas as coisas. Como, por exemplo, a Escritura diz no livro de Apocalipse que o Senhor ele vai fazer nova todas as coisas. Tem gente que perdeu essa esperança, que acredita muito mais que o caos é que vai vencer e que as esperanças messiânicas, as esperanças do futuro, que são garantias da própria Escritura, são garantias do próprio Cristo, essas esperanças muitas vezes fugiram do coração das pessoas. Então essa mulher que representa esse público, esse tipo de pessoa, né, que vive o presente, mas o seu presente é um presente com desgosto, é um presente que não tem alegria, que não tem sentido. E curiosamente, Jesus, tanto na questão da menina de 12 anos, quanto na questão da mulher, ele se interessa por esses dois públicos. Um público que tá tendo seus projetos cortados ao meio, que é a menina, e um público que está vivendo o presente, e o presente sendo o futuro sendo sugado, o presente sendo sugado por um problema, por uma situação. Qual que é a resposta de Jesus? A resposta de Jesus é que tanto a menina quanto a mulher são pessoas alvo do olhar dele. No caso das duas, era uma enfermidade física. Mas Jesus, além de curar a enfermidade física, ele é aquele também que restabelece as nossas enfermidades da alma, as nossas dores, as nossas angústias. É por isso que Jesus sempre diz, e eu também repito aqui sempre, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Vida abundante vai desde o nosso espírito sendo realizado em Deus, com felicidade plena, com curas internas, com realizações que fazem com que a gente vá se sentindo melhor diante da vida. Essa vida plena é esse dado, mas ela também é uma vida plena que vai se desdobrando pela sociedade, porque ele também vai trazer definitivamente um reino onde não vai haver fome, não vai haver injustiça, não vai haver ódio, não vai haver intolerância. Vai ser um reino da bondade eterna de Deus. Esse reino é real e é uma promessa de Deus. Então Jesus, ele é essa pessoa que nos cura fisicamente, mas que nos cura no espírito. E o convite de Jesus hoje é para todos aqueles que vivem frustrações de projetos e todos aqueles que vivem um sugar da sua vida no presente. Ele convida que você tenha a mesma atitude que houve no pai daquela menina e que houve naquela mulher. Uma atitude de aproximação desse mistério absoluto que é Jesus encarnado. Uma aproximação em fé. E essa aproximação de Jesus é uma aproximação de coração.
uma aproximação de alma, é uma aproximação existencial, porque ela nos convida a que a gente tenha uma abertura do nosso ser. Aproximar de Jesus é primeiramente estar aberto. O nosso ser, quando está muito fechado, sem esperança, sem expectativa, Jesus nos convida para nós quebrarmos esse ciclo vicioso dentro de nós e nos aproximar dele. E ele então vai começar a providenciar em nós essa transformação. Essa transformação é chamada no Novo Testamento de graça. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Salvação da angústia, salvação do medo, salvação dos traumas, salvação eterna. Essa salvação e essa abundante vida que Jesus está nos convidando a abraçar nesta noite e abraçar nesse tempo. Estamos então no mês de janeiro e já quase ao finalzinho dele, e nós temos trabalhado aqui sobre alguns aspectos que nós podemos tomar de decisão na nossa vida e que vai com certeza fazer uma reviravolta na nossa caminhada nesse 2021. Uma das questões que nós trazemos hoje é justamente isso. Jesus é aquele que nos convida a curar o nosso presente e a vivermos uma esperança de um futuro melhor para as nossas vidas. Mas isso se dá com decisões, porque Jesus não vem com um toque de mágica e fazendo com que a gente tenha um ano novo, um novo ano. Não é um toque de mágica. São as pequenas decisões que nós vamos tomando no nosso dia a dia e que vai possibilitando que essa vida nova de Jesus, essa nova vida com esse novo ano vá se realizando. Aqui, um homem procurou a ajuda de Jesus em fé. Jairo procurou a ajuda de Jesus para sua filha. A mulher do fluxo de sangue, ela também procurou a ajuda de Jesus. Em Jairo, nós vemos um homem que é religioso, uma pessoa que é muito conhecida, mas que tem uma filha que está sendo furtada pela saúde. Na mulher, nós temos alguém que é socialmente, muitas vezes, cerceada da sua ação, da sua postura, mas que tem uma coragem de levantar e de ir até Jesus. Quem é você nessa narrativa? Alguém que está tendo o seu futuro cortado pela metade, gerando frustração e expectativa? Ou alguém que está tendo o seu presente sendo roubado por tantas coisas que te atormentam? O convite de Jesus para você hoje é: você quer se aproximar de mim verdadeiramente? Você quer conhecer o mistério gracioso que eu tenho para te oferecer? Você quer ser conhecido diante de mim? E você quer iniciar um caminho que faz com que você seja curado de verdade? Então, esse é o convite de Jesus. Vinde a mim. Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você quer? Você deseja? Está lançado o convite. E Jesus te convida a viver essa experiência de transformação. Transformação do seu interior, da sua mente, do seu psicológico, do seu espírito. Porque Ele promove isso, porque Ele é aquele que veio trazer graça sobre nós. Graça sobre nós. Que Ele me abençoe, que Ele te abençoe e que Ele te cure, que Ele te restaure nessa noite. Em nome dele mesmo, em nome de Jesus. Amém. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser.
para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Chegamos ao momento final deste nosso encontro, deste nosso culto, e nós queremos louvar a Deus, né? Porque Ele tem nos sustentado, tem nos abençoado com graça. E louvamos a Deus por sua vida, que tem nos acompanhado todos os domingos, nesse tempo em que a gente está aí com os cuidados nos nossos encontros, né? Ainda não retornamos às atividades presenciais por um zelo que a gente tem pela saúde dos nossos irmãos e também por uma responsabilidade social que nós temos como igreja. E nós agradecemos a todos que têm aqui nos acompanhado. E vamos, neste momento final, orar a Deus pedindo graça sobre nós. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse encontro, por este culto. Agradecemos por nossos irmãos, por nossas famílias, agradecemos por nossa igreja. E aqui nós queremos pedir ao Senhor graça sobre nós e que todas as provisões e providências do Senhor possam ser dispensadas sobre todas as famílias, sobretudo sobre o nosso país, sobre as nossas cidades, com esse processo de vacinação. E nós já te agradecemos porque provisões do Senhor de sabedoria foram dadas a pessoas que estudam no campo da saúde. O reino do Senhor é o reino da saúde e por isso nós te agradecemos pelas respostas que já têm chegado ao mundo e que já têm chegado às nossas famílias, às nossas cidades. Pedimos agora, Senhor, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus, as doces e benditas consolações do Espírito do Senhor sejam com todos os teus filhos agora, aqui, e com todos os teus filhos espalhados pela face da terra. Que a tua bênção seja sobre todos nós. Amém. Amém. Leve a esperança leve.